Fala galera, mais um vídeo do nosso canal, é isso aí. A temporada tá se encerrando, jogadores retornando, né? De Doha, no Catar. Alguns ficaram na Europa, outros foram curtir a família, merecido, né? Férias. Vamos falar das possíveis contratações, possíveis saídas. Vamos falar de Supercopa, renovação de Felipe Luiz. O céu do Grêmio tá com medo do Flamengo, quem não tá, né? Quem não tá, seu time não é o PSG. 2026 tá bem aí, hein? Faltam 12 dias. Se prepare. Daqui a pouco tem o Flamengo de novo batendo no time de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like e vamos que vamos. O Flamengo encerra o ano excelentemente. Muito bem, né? Botei esse background aí. É, taça demais, né? Infelizmente eu vou ficar na frente de alguma taça aí. Mas. O Flamenguista tá assim, ó. É igual essa imagem, ó. Radiante, radiante. O Flamenguista tá radiante. Poderia ter a sétima? Poderia. Mas não foi dessa vez, né? Quem sabe na próxima. E o Flamengo já inicia aí o processo de montagem do elenco para 2026. A gente sabe que alguns jogadores aí perderam espaço durante a temporada, outros jogadores devem chegar, né? Alguns jogadores já saíram, né? E o Flamengo já se prepara aí com a grande reformulação. Lembrando que José Boto e Felipe Luiz ainda ficaram na Europa, devem ficar uns dias por lá descansando. Felipe Luiz e José Boto foram para a Espanha, né? Felipe Luiz que é muito identificado com o país europeu, né? Viveu muitos anos lá, tem muitos amigos lá. Então vai passar alguns dias de férias e o José Boto estará por lá para tratar com o Felipe Luiz da sua renovação. Eu acredito que seja hoje, né? Tem muitos críticos do Felipe Luiz, assim como eu também critico, mas eu acho ele um baita técnico. Se mostrou isso, né? Se provou isso durante todo esse ano. De todos os campeonatos que ele disputou na frente do time titular do Flamengo, só a Copa do Brasil desse ano e o Mundial ele não ganhou. Todos os outros ele levou, né? Então, e a Supercopa, né? De clubes no meio do ano também, que foi o Chelsea foi campeão. Então, estamos falando de 7 títulos em 10 disputados. Contra fatos não há argumentos, né? O cara pode ser teimoso ali nas suas ideias e ter alguma isso, aquilo, outro. Ter algumas manias, né? Nunca faz uma substituição no intervalo e tal. Sempre estuda muito bem, mas a gente termina o ano com o time do Flamengo, vamos dizer assim, os antes estão com medo, essa é a realidade, né? Os antes estão com medo do que possa vir em 2026. O BAP já deixou claro do investimento que terá ano que vem, né? E quem chega e quem sai, né? Provavelmente quem pode vir? Gabriel Brazão dos Santos, goleiro, né? Pelo fato do Matheus Cunha meter o pé. Vitão, zagueiro do Internacional. O Flamengo precisa de um zagueiro reserva, né? Tendo em vista que hoje só tem o Danilo ali e o menino da base. Esses são os principais nomes do futebol nacional. O Boto falou que já teria alguma coisa aí acertada, mas o jeito do Boto trabalhar é não vazando nenhum tipo de informação. Eu acho isso sensacional. Zero especulação, zero especulação, zero especulação. Daqui a pouco vai começar aquela palhaçada. Ah, fulano no Flamengo, Beltrano no Flamengo, isso, aquilo, outro. Aquela baixaria de toda janela de transferência que a galera do clickbait, né? Só para tentar a audiência. Mas enfim. Saídas do Flamengo, certas. Matheus Cunha, Pablo, que, né, vou treinar na parte o tempo todinho, bem provável que ele vá para o São Bernardo. Cleiton já assinou com o Wolfsburg até 2030. Quem pode sair? Juninho deve ir para o Pumas. O Flamengo não vai fazer dificuldade para o jogador ir para o México, né? Já tem uma proposta lá. A princípio, eu vi a informação ontem, ou foi hoje de manhã, e o Flamengo facilitaria até uma rescisão de contrato aí com o Juninho e liberaria o jogador. Acho que de todas as contratações do Flamengo, o Juninho fez o gol lá do Campeonato Carioca e nada mais, né? Deixou muito a desejar. A gente já esperava, na verdade, eu não esperava muita coisa do Juninho, né? O cara que tava jogando, sei lá, no Azerbaijão lá, não lembro qual o país que ele tava jogando. Pra mim, um jogador que tá lá no meio do nada, não é um jogador para ser jogador do Flamengo, com todo respeito aos campeonatos das ligas menores, né? Mas não tem como. A camisa vai pesar e pesou, né, no homem. Michael perdeu espaço. Everton Cebola deu declaração no final, após o final da Libertadores, que precisa de minutagem, pensando em Copa do Mundo, né? A disputa dele ali na ponta esquerda com o Bruno Henrique e Samuel Lino é muito feroz. Tudo bem que ele termina um ano em alta, né? Tendo em vista aí jogar até o final, os minutos aí na final do Mundial. Então, não sei se o Flamengo liberaria o Everton Cebola por qualquer grana, tá? Então,
acredito plenamente que possa chegar uma boa proposta. Talvez o Flamengo peça ali um 70% do valor que investiu nele para tentar negociar o jogador. Fora isso, eu não acredito em empréstimo nem nada disso. Só vai sair do Flamengo se realmente for uma boa proposta para o Flamengo. Aliás, o Flamengo não está pedindo esmola. Pelo contrário, né? O Flamengo vai bater mais de 2 bilhões de faturamento em 2025. Alan, graças a Deus, né? O cara que passei raiva demais com esse homem. Misericórdia, o cara é horrível. Ele é muito ruim, né? Então o Alan aí perdeu espaço, vai meter o pé. O Vinha, pra mim, é uma surpresa, que eu acho o Vinha um bom lateral esquerdo, né? Tendo em vista aí a idade do Alexandro. Tudo bem que 3 laterais do Cacife de Ayrton Lucas, Alexandre e Vinha. Mas acredito que o Flamengo também vai negociar o Vinha e nem ter ido pro Mundial causou muita estranheza, né? Teve uma contusão séria, rompimento total do tendão. Não sei se isso determinou que não fosse possível manter o jogador no nível que o time estava jogando, né? Porque foi uma contusão muito séria mesmo. Então, essas são as prováveis chegadas e saídas do Flamengo de momento, né? Acredito que a questão da renovação do Felipe Luiz deve acontecer na próxima semana, né? Tá previsto já o José Boto conversar com a gente do Felipe Luiz, também é amigo do José Boto, na semana que vem, quarta-feira da semana que vem, terça-feira da semana que vem, né, antes dali do Natal. Acredito que o Flamengo já esteja preparando, né, esse anúncio como presente de Natal para a torcida do Flamengo, a renovação do Felipe Luiz. Felipe Luiz, que agora, vamos dizer assim, vários olhos da Europa vão cair sobre o Felipe Luiz, né, um técnico, vamos dizer assim, muito estudioso, muito a aprender, mas que já mostrou muito talento, né? O cara manja dos Paranauê, ele entende nos negócios. Flamengo vai contratar especialista para melhorar condições do gramado do Maracanã. Isso é importantíssimo, né? Tendo em vista que Flamengo e Fluminense jogam no Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, todo mundo, inclusive o Vasco, vai jogar agora o jogo de volta da final da Copa do Brasil também no Maracanã, né? Então, nada mais justo de ter uma empresa especializadíssima, né, para poder tomar de conta do gramado do Maracanã, evitando assim contusões, né? O Flamengo tenta contato com a empresa que toma de conta dos gramados que o Flamengo treinou e jogou no Catar, para que eles venham e analisem aí a situação do Maracanã, pensando em melhorias na qualidade do futebol profissional. Isso é muito bom, cara. Muito bom, muito, muito bom. Uma coisa que o BAP está defendendo aí, né, que é a exclusão dos gramados sintéticos do Campeonato Brasileiro. São 6 clubes aí que vão jogar com gramado sintético: Atlético Paranaense, Chapecoense, Botafogo, Palmeiras, tem mais 2. Não lembro quais são. Ou seja, são 6 campos aí na Série A com gramado sintético, né? É, todo mundo sabe. Quem já jogou uma pelada no gramado sintético, quem já jogou uma pelada no gramado de grama natural, sabe a diferença que é o amortecimento, do impacto, queda, rala. No gramado sintético você queima, irmão. Se não bater e rolar, se arrastar, você queima. Então, o BAP está junto com a CBF solicitando um estudo para realmente constatar que o gramado sintético é mais prejudicial ao atleta, isso, aquilo, outro, né? E pensando nisso, lógico que o BAP também teria que falar assim, não, eu vou dar o exemplo, eu vou tratar do gramado. Para eu poder cobrar um gramado decente, eu tenho que ter um gramado decente. Hoje no Brasil, o gramado mais decente que tem é na arena da impressora lá, né? Aí na arena Itaquera lá do Corinthians. Então, se o Flamengo, pelo menos, a gente sabe que o volume de jogos no Maracanã é o dobro do volume de jogos do Itaquera, tendo em vista só o Corinthians joga lá. Mas se o Flamengo manter pelo menos 80% do que é o gramado da Arena Impressora, tá tudo certo, né? Céu do Cruzeiro diz que Flamengo quer transformar o Brasileirão na Bundesliga. Diga lá, comente aí, você acha que isso possa acontecer? O Flamengo ganhar 9 de 10? A gente sabe que o Flamengo é o trem pagador, né? Os times registram os maiores públicos, maiores rendas contra o Flamengo. Maiores audiências sempre com o jogo do Flamengo. Os 10 principais públicos do ano no Brasileirão, todos foram do Flamengo. Todos os clubes, sem exceção, ganharam dinheiro com o Flamengo. Então, o BAP entende muito bem isso. E nada mais justo que o trem pagador, o time que faz gerar o negócio, receber a mais. Os caras choram, falam isso, aquilo, outro. Inclusive, o Céu do Grêmio falou que é legítimo o que o BAP vem fazendo, né? Mas ele fala assim, ele dá o exemplo da NFL, da Major League Soccer, né?
de direitos ali. Porém, é outra realidade. Estamos falando de país de primeiro mundo, né? Outra política. Os caras lá, eles de fato, eles sabem fazer o negócio acontecer. NFL, NBA, Major League Soccer, o beisebol. Então, os caras, as ligas dos caras são muito bem profissionais. Aqui no Brasil, não. Aqui é cada um puxando a brasa para sua sardinha e tá tudo certo, né? Que pouco se importa. O certo é, quem gera mais tem que receber mais. Simples assim. Não tem como o Flamengo abrir mão de dinheiro por conta de um Remo da vida. Tem condição. Quem é que gera mais? Flamengo. E provou-se isso em 2025 todinho, né? O Flamengo foi o trem pagador de todos os clubes. Todos os clubes, a maior renda, a maior, vamos dizer, rentabilidade dos clubes foram os jogos contra o Flamengo. Então, não tem o que fazer. É isso? Flamengo e Lanús. Deixa aí nos comentários. Tu acha que a gente vai virar uma Bundesliga? O Flamengo vai ganhar 9 de 10? Diga lá. Eu acho que sim. Só para a nível de formação bem rápido, o Flamengo é o time que vai faturar 2 bi. Eu acho que o Palmeiras deve faturar 1 bi por causa do Mundial de Clubes, né, e a venda dos jogadores. Tirando Flamengo e Palmeiras, todos os outros clubes terão déficits e déficits. Ou seja, o individualmente aumenta muito. São Paulo tá na crise monstra, inclusive o próprio Palmeiras aí. Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, inclusive, que é SAF, o Vasco, que é SAF, todo mundo aí vai ter crescimento na dívida, exceto o Flamengo e Palmeiras aí, que vão estar faturando muito. Acho que talvez aí nem sei do Palmeiras se esse aumento da dívida do Palmeiras aumenta. Mas enfim, só o Flamengo no Brasil, que vai ter um faturamento acima de 2 bi e vai ter superávit. Só o Flamengo, tá? Um superávit considerável. Sem falcatrua, sem disse-me-disse, sem enganar o torcedor, né? Só o Flamengo vai conseguir essa façanha de fechar o ano no azul. E outra coisa, se realmente for implantado o fair play financeiro no Brasil, muitos clubes terão que desmanchar elenco para equiparar aí as finanças, coisa que não vai acontecer no Flamengo. Então, a probabilidade de nós nos tornarmos uma Bundesliga aumenta bastante, né? Então, deixe aí nos comentários se acha que nós vamos virar uma Bundesliga, o Flamengo vai ganhar a maioria dos campeonatos sempre. Eu acredito que sim. Porque o Flamengo está se estruturando para isso ano após ano. Inclusive, o BAP já falou que vai investir R$ 1 bilhão aí no que vem no time para continuar ganhando, né? Então, não é garantia de ganhar. Mas se você tendo um time competitivo e forte, com certeza você vai estar brigando nas cabeças. Recopa Sul-Americana definida, Flamengo e Lanús. 19/2, primeiro jogo, na quinta-feira, às 21h30, em Lanús, na Argentina. E no jogo de volta, 26/2, 21h30, no Maracanã. Então já está marcada aí a bendita da Recopa Sul-Americana. A Supercopa do Brasil vai ser definida ainda domingo, né? Corinthians e Vasco definem a Copa do Brasil para ver quem enfrenta o Flamengo. Mas já está definida aí a Recopa Sul-Americana. Quem sabe o Flamengo ganha aí mais um título internacional e supera o São Paulo como time mais campeão com títulos internacionais, né? De fato, nós somos os maiores do Brasil, sem fax, sem asteriscos e sem nada. Chupa ante, chora, 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 chora. Apenas isso. Aos antes, o que restam a vocês é falar de Bayern de Munique e PSG. Porque pro flamenguista, o tanto de taça aqui atrás, ó. Vai vendo, olha o tanto de taça. O flamenguista é comemorar esse tanto de taça aí, ó. Beleza? Um forte abraço. Você que chegou até aqui, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva aí. Valeu, até a próxima. Fui!